Olá, tudo bem? Vamos falar de cálculo numérico, vamos entender o método de Newton, como ele funciona, qual a ideia por trás do método. Bom, o método de Newton funciona simplesmente assim. Vamos pegar uma função que está descrita como vai ser descrita aqui no gráfico, uma função qualquer, que possui raízes, pode ser um polinômio, pode ser uma função em geral, vamos chamar de f de x. Essa função vai ter uma raiz, que eu vou chamar de x asterisco, tá? E essa raiz é aquilo que eu quero descobrir. Então, como eu faço para descobrir essa raiz? O método de Newton consiste em dar um chute x0, tá? E obviamente esse valor x0 aplicado na função me devolve f de x0, e analisar qual é a reta tangente ao gráfico naquele ponto. Essa reta tangente tem uma equação, o qual a gente pode equacionar dessa maneira. E obviamente esse x e esse f de x0 fazem parte da minha reta, e eu posso colocar eles na equação da reta. Só que quando eu faço isso, eu consigo realmente isolar algumas coisas, como por exemplo, descobrir quanto vale o b daquela equação, que é igual a y igual a x mais b, onde o a é simplesmente a inclinação e o b eu acabo de descobrir. Quando eu coloco isso de volta na equação, na verdade eu tenho uma função y, né, que agora ela é um pouco melhor definida, a equação dessa reta é um pouco melhor definida. E aí quando eu penso num próximo valor, vamos pensar x1, que é o valor onde a reta cruza o eixo x, ou seja, a raiz da reta e não da função, a gente já vê que esse x1 se aproxima da raiz x asterisco, que é aquela que a gente quer descobrir e aproximar. Quando a gente coloca esse x1 novamente na equação, a gente vai ver que a gente tem uma espécie de relação entre x1, x0 e f de x0. Ou seja, para descobrir ou para isolar x1, que é isso que eu estou querendo fazer, eu vou conseguir avaliar x1 através dos valores x0. Então, na verdade, x1 vai ser simplesmente x0, tá? Que vai ser igual, ou melhor, que vai ser x0 menos f de x0 dividido por f' de x0, que é a sua derivada. Então, o x0 consiste em um chute inicial e o x1 consiste na minha primeira aproximação para a raiz, utilizando pelo método de Newton. E essa aproximação vai fazer o papel do próximo chute, como se esse processo continuasse. E, na verdade, esse processo, de fato, continua. O que a gente vai fazer agora é fazer com que x1 faça o papel que fazia x0. Então, a gente repete o processo e consegue obter as equações para a próxima aproximação, que vem a ser x2. Então, na verdade, o x2, economizando um pouco de conta, simplesmente é repetir o processo. Então, a gente vai ter x2 igual a x1 menos f de x1 dividido por f' de x1. Tá? Quando a gente dá um zoom nesse desenho, a gente continua esse processo e faz novamente para que a gente tenha uma nova raiz, ou seja, uma nova aproximação. Essa aproximação, no caso, vai ser o x3. E o processo se repete, ou seja, x3 é igual a x2 menos f de x2 dividido por f' de x2. Então, esse é o processo para a obtenção das raízes via método de Newton. Então, se a gente continua esse processo, a gente vai ter que xn mais 1 é igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. E é assim que a gente obtém a equação base para o método de Newton. A gente entende que essas raízes, ou esses valores aproximados começando em x0, tendem a ir para aquela raiz x estrela ou x asterisco, como preferirem. Então, esse é o processo que a gente faz para obter as raízes pelo método de Newton. Quando a gente olha o método de Newton de um pouquinho mais cuidado, ou a gente pega uma situação bem próxima da raiz, vamos pegar uma situação em que tem esse x3 mais próximo, se eu der um zoom nesse pedaço da função, se eu aumentar ele e tentar entender o que está acontecendo ali, eu me dou conta que esse x3, assim como qualquer outra aproximação, eu peguei x3 só para exemplificar, se eu aplicar ele na função, essa altura é f de x3. E na medida que eu obtenho a próxima aproximação x4, eu vou ter uma altura f de x4. E essas alturas, que eu estou chamando assim, elas diminuem e tendem a zero. Ou seja, quanto mais próximo da raiz, f aproximado, ou melhor, f avaliado nessa aproximação da raiz tende a zero, quando esse n tende a infinito. Então, à medida que ele aumenta, esse f é uma tendência que a gente pode usar para parar o processo de iteração. Então, na verdade, a gente define um epsilon como uma tolerância, e se esse f for um valor em módulo menor que esse epsilon, tanto pequeno quanto a gente queira, a gente para as aproximações, que são simplesmente essas, xn mais 1 igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. Esse é o método de Newton.